Toca Livros e Letras Jurídicas apresentam O Pulo do Gato. Esse gato ninguém segura, de Cláudio Junqueira. Narrado por Carlos Oliveira. Apresentação. Confesso que sou muito crítico a respeito de meus trabalhos. Não os julgo suficientemente importantes para merecer reconhecimento, muito menos uma compensação editorial. Por isso, recebi com surpresa a proposta de virar livro. Sempre me defini como um maratonista na profissão, uma metáfora que surgiu quando assisti a provas atléticas da Olimpíada de Los Angeles em 1984. O português Carlos Lopes, herói da maratona, precisou correr mais de 42 quilômetros para obter a mesma medalha que o americano Carl Lewis ganhou em 100 metros. Se mérito tenho, foi por ter sabido esperar com trabalho e dedicação, fracassos e frustrações, conquistas saborosas. Eis o valor dessa maratona que culmina neste 2018 com uma obra preciosa elaborada pelo jornalista e amigo Cláudio Junqueira, que escolheu o emblemático programa O Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes de São Paulo, do qual foi participante como tema de seu trabalho de mestrado. Mas, para ele, não era o bastante, e foi em frente porque viu potencial para publicar e perenizar o material colhido. E o mestrado se transformou em livro. Eu jamais poderia imaginar que, ao ser chamado para apresentar o programa em 1973 com Desconfiança, ele se tornaria minha referência na carreira e que se inscreveria entre os mais longevos do rádio brasileiro. Estava no lugar certo, na hora certa. O ano de 1973, quando tudo começou, representou o momento mais duro do regime militar, a era Médici, de censura, de repressão e torturas. Era um desafio a realização de programa dedicado a atender cidadãos. A Bandeirantes decidiu encarar, e o resultado está aí, 4 décadas e meia depois. Tendo sem premir a responsabilidade social do veículo, como preconizava seu pioneiro Roquete Pinto, começamos pelo beabá, mostrando os direitos a todo brasileiro, saúde, trabalho, habitação, segurança, participação na vida pública. Nos anos 1990, o programa foi trincheira do Código de Defesa do Consumidor, o guia prático da cidadania. Nessa trajetória, só posso agradecer à minha família. Nadir, parceira no seu início, mãe de meus filhos e incentivadores, Paulo e César. Aos colegas que têm partilhado de sua realização. Do saudoso João Galberto Curado, até hoje, produtores, editores e operadores técnicos. A minha atual companheira de lutas, a dedicada professora Sueli, e principalmente aos ouvintes, sem os quais não teria chegado aos dias atuais. Com a preocupação que cerca todos os trabalhos que faço, espero que a leitura seja agradável, produtiva e que dela se possam extrair bons frutos, especialmente por aqueles que amam o rádio. Vamos dar o pulo do gato? José Paulo de Andrade. Prefácio. Um amigo meu escreve um livro sobre um amigo meu e me convida para fazer o prefácio. Fiquei honrado com a missão, que de cara considerei muito fácil. Fiz até um trocadilho infame. Prefácio. Engano? Conheço bem e admiro muito os dois envolvidos. E teria tanto a dizer que, contraditoriamente, as palavras pareciam me faltar. Fora o fato de perceber que nunca escrevi prefácios e que só gosto de me arriscar em tentativas pelo universo da crônica. Então, talvez, estas linhas não sejam nem prefácio, nem crônica. Comecei a ouvir José Paulo de Andrade em 1973, aos 9 anos, época em que eu ainda ficava irritado com o companheiro dele, aquele gato, me acordando tão cedo por imposição do meu pai. Foi uma relação de ódio e amor, nessa ordem. Depois, trabalhamos juntos por 12 anos. Foi um período muito rico em que descobri que o Zé já me ouvia na CBN antes da minha ida para a Bandeirantes. Nunca pensei que admiraria alguém tão diferente de mim e, às vezes, com ideias contrárias às minhas.
Um sujeito veemente e com uma aparente agressividade que a convivência me mostrou ser, na verdade, uma forma de expressar o carinho e o cuidado que o Zé do Pulo tem com as pessoas mais importantes para ele. E como eu poderia gostar de um sujeito que assumidamente se dizia conservador? Um dia, ele me disse que os ouvintes nos amam e nos odeiam pelo mesmo motivo. No meu caso, me amam porque sou conservador e me odeiam porque sou conservador, ensinou rindo. Pois foi esse conservador que lá no fim dos anos 1970, ou seja, ainda na ditadura militar, colocou um líder sindical para falar no rádio, um tal de Lula. E em tempos de uma ainda desacreditada abertura política e sem as facilidades da comunicação de hoje, ouviu o então exilado Leonel Brizola, que falava direto de Portugal. Foi também esse conservador que criou um quadro chamado Boca no Trombone, um nome que até poderia soar subversivo para os padrões paranoico-militares da época. E naquele espaço, muito antes da existência do PROCON e do Código de Defesa do Consumidor, serviços públicos e empresas alvos de reclamações tinham os nomes divulgados e se viam na obrigação de resolver os problemas apontados pelos ouvintes. Como? Por carta, ué. E por telefone também. O tal apresentador, conservador, ainda enviava a equipe de reportagem para bairros da periferia de São Paulo para colher mais queixas dos moradores e cobrar as autoridades. Moleza isso, né? Era só botar no ar e dar pau no prefeito de plantão, indicado pelo general presidente da vez. Eu ainda poderia dar muitos exemplos do destemor desse cara conservador. Mas isto aqui é apenas uma tentativa de prefácio. O Zé é um sujeito que merece ser estudado e debatido em faculdades de jornalismo, sociologia, ciência política, filosofia, psicologia. Ainda bem que apareceu o Cláudio Junqueira, que eu conheci por fax quando ele era meu ouvinte ainda na CBN nos anos 1990. Um cara humilde, estudioso e que planejava com cuidado cada reportagem e que me pedia para ouvi-las antes de irem ao ar na Bandeirantes, no tempo em que ele, o Zé e eu trabalhávamos e nos divertíamos juntos na profissão e no rádio, que tanto amamos e nos uniu. Uma obra de Cláudio Junqueira retratando José Paulo de Andrade só pode resultar em boa leitura. E que ela sirva para o saudosismo de quem ouve o Zé desde criancinha e o aprendizado das futuras gerações, porque esse conservador merece ser conservado para sempre. Eisenabach. Paisagens da escuta. O trabalho de Cláudio Junqueira me encanta por várias razões. Primeiro, porque, dada a minha faixa etária, vivi na minha infância uma época do rádio sem televisão. Tinha uma tia com problemas de locomoção e passava minhas férias com ela. O rádio ficava ligado o dia inteiro. Portanto, desde a infância, tenho essa forte atração pela paisagem sonora da voz. O rádio é um teatro para a escuta. Esse veículo exerce sobre nós um fascínio incomparável. O fascínio da voz, o grão da voz, como afirmou Rolando Barthes. A voz é uma das metonímias do desejo. Por isso, produz encantamento, cria uma atmosfera que nos envolve. Disso decorre que nenhuma outra linguagem pode substituir o rádio. A dissertação de Junqueira é pioneira e também me encanta porque é um trabalho memorialista. É o documento de uma paixão vivida, a paixão por um fazer que, na minha opinião, é a paixão mais compensatória que se pode ter na vida. Mais ainda do que a paixão amorosa, porque esta se alimenta também da dúvida que muitas vezes nos castiga e pode ser cruel. Já a paixão por um fazer faz emergir o fruto desse fazer no qual nossa subjetividade se objetiva. Talvez seja essa a realização mais privilegiada em que nossa subjetividade se espelha. Além disso, o que se tem aqui não é o documento de uma paixão individualista, mas compartilhada por todos os entrevistados nesse trabalho. É uma experiência de vida que o autor vivenciou intensamente quando esteve na Rádio Bandeirantes
e que agora funciona como uma merecida homenagem a José Paulo de Andrade. O trabalho não transpira apenas a paixão do jornalista pelo seu fazer, como também, em sua rica abordagem, dá expressão ao valioso exercício do jornalismo com seu apreço pela informação, mas, acima de tudo, pelo respeito à cidadania, ao social e à ética do jornalismo que se pratica no dia a dia. Existe um tipo de paixão que se transfere por magia contagiosa. Deve ser essa magia que José Paulo de Andrade inoculou em todos os entrevistados deste documento memorialista e que continua inoculando até hoje em seus fiéis ouvintes. Alguém só pode dar o melhor de si quando concede ao seu trabalho a verdade do seu ser. Cláudio Junqueira conseguiu captar essa verdade de José Paulo de Andrade porque se trata aqui de uma pesquisa participativa em que o autor é também um personagem, parte constitutiva da magia contagiosa. Mas, ao mesmo tempo, fazendo jus ao seu trabalho de jornalista, tem o mérito de, sendo personagem, conseguir manter a objetividade do trabalho em uma linguagem envolvente, capaz de trazer para o texto os signos que correm pelas veias das mídias. A mídia seria morta se não corresse em suas veias a vida dos signos das linguagens. Para completar, Cláudio Junqueira usou um método arqueológico, um trabalho de garimpo detetivesco para recuperar informações importantes e resgatar a memória do programa. Foi um trabalho de arqueólogo em que o autor foi cercando o seu contexto, coletando fragmentos para coordená-lo em uma síntese coerente e traduzi-los em um discurso narrativo histórico. A narrativa do discurso é harmoniosamente entremeada com as entrevistas em uma orquestração do texto com a história oral daqueles que vivenciaram os acontecimentos. Estes precisam ser registrados para que não se percam na poeira do tempo. Cumpre ao jornalista desempenhar esse papel, assim como é papel do historiador traduzir o documento em narrativa. Cláudio Junqueira se saiu muito bem nestes dois papéis. O rádio é o registro da presença viva dos acontecimentos, constituindo-se como uma das vertentes da poética da oralidade. Esse trabalho funciona como um testemunho dessa poética e uma homenagem ao seu grande artesão, José Paulo de Andrade. Lúcia Santaella, professora titular da PUC São Paulo, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital, TIDD. Jornalismo, o melhor ofício do mundo. Gabriel Garcia Marques. Notas do autor. Entrei na Rádio Bandeirantes em 27 de novembro de 2002 como estagiário não remunerado. Fui contratado como radioescuta pouco mais de 4 meses depois, em 2 de abril de 2003, no mesmo dia em que o Pulo do Gato completava 30 anos no ar. Parecia ser apenas uma coincidência, mas os anos seguintes comprovariam que meu destino estaria intimamente ligado ao programa. E assim seria até meu último dia na emissora, em 8 de agosto de 2013. Lembro-me com clareza de que, neste dia, houve uma grande comemoração na redação, com direito à programação especial do matutino, bolo e parabéns para o gato radiofônico mais famoso do Brasil. No ar, áudios raros de profissionais que ajudaram a criar o programa e torná-lo a grande potência que é até hoje, se revezavam com a voz do apresentador José Paulo de Andrade, intervenções e reportagens. Naquele dia tive certeza da grandeza e a importância do programa. Tive o privilégio de iniciar minha trajetória pela madrugada, preparando as reportagens para abastecer os principais jornais da Rádio Bandeirantes no período da manhã, considerado o horário nobre do rádio, e também noticiar durante toda a madrugada os mais variados acontecimentos da cidade, do país e do mundo. Aprendi ali a me desenvolver como jornalista com grandes mestres que tinham e têm uma enorme satisfação em passar adiante os preceitos primordiais deste ofício. Mestres que me ensinaram desde a construção básica de um texto de rádio até o controle de minha respiração na hora de entrar ao vivo no ar, dentre tantas outras exigências e cuidados do radiojornalismo. Neste início, eu entrava meia-noite e saía às 6 horas. Achou pesado? Nem um pouco.
Eu ficava encantado com tanto aprendizado, dinamismo e conhecimento daqueles professores que, com tanta maestria, seguravam a audiência, se preciso fosse, por 20, 30 ou 50 minutos consecutivos, comentando os mais diversos assuntos. E sem uma lauda nas mãos. Tudo no gogó. A madrugada me fascinava e as horas passavam rápido demais. Como cair no sono se eu tinha a responsabilidade de informar milhares de ouvintes insones Brasil afora? Tudo era prazeroso e gratificante, e o reconhecimento dos ouvintes parecia ser o combustível necessário para deixar de lado a vida diurna. A madrugada nos 840 kHz e 90,9 FM começava à meia-noite com o programa Bandeirantes a Caminho do Sol, comandado por Cláudio Zaidan, e se estendia até às 4 horas. Quantos ensinamentos! Eram verdadeiras aulas de geografia, história, literatura, relações internacionais, diplomacia, direito, família, Igreja Católica, Bíblia, Império Romano e ainda curdos, xiitas, basquete, tênis, futebol. Tudo, absolutamente tudo junto e misturado, mas bem apurado e muito correto. Quantas entrevistas memoráveis ao vivo, ainda na calada da noite, e que pautavam as emissoras concorrentes ao raiar do dia. Tempo bom! Na sequência, o saudoso Antônio Carvalho, falecido em 17 de maio de 2008, comandava o programa Grande Sampa, das 4 às 6 horas. Informativo e dinâmico, o programa tinha um trunfo: a conversinha ao pé do ouvido, quadro que fascinava milhares de ouvintes com as suas mensagens de autoajuda. No Grande Sampa, recebia até um apelido: Cláudio Boiadeiro Junqueira, dado pelo mineiro Carvalho. Segundo ele, todo Junqueira, lá no sul de Minas, é criador de gado. Então, esse seria meu nome no programa. O apelido pegou, e nas ruas e na rádio, quantas vezes tive de responder a pergunta: se você é criador de gado, por que trabalha no rádio? E eu rebatia: é por hobby. Até o encerramento do programa era marcante. Com aquele vozeirão, o amigo Antônio Carvalho enchia o peito e soltava: que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e pior que o de amanhã, porque a vida é um eterno para frente e para o alto, não tem para trás. Quanta saudade! Às 6 horas, era a vez de José Paulo de Andrade acordar de vez a metrópole com o pulo do gato. Participar do programa cujo miado do gato me acompanhava desde a mais tenra idade, indo para a escola aos 6 anos ou 7, era comovente. Demorei para acreditar que estava ali, ao lado de um dos maiores ícones do jornalismo brasileiro, e agora sendo chamado no ar por ele. No início, minha participação acontecia apenas uma vez por semana. Com o passar do tempo, o número de inserções foi aumentando, e em 1 hora de programa, quando o Pulo do Gato era transmitido das 6 às 7, cheguei a entrar 3 ou 4 vezes com assuntos diferentes. Meu foco eram os casos de polícia, mas também noticiava informações de trânsito, estradas, alagamentos e incêndios. Foram 4 anos e meio na madrugada que, confesso, passaram sem eu perceber. E justamente eu, que um dia disse que nunca trabalharia de madrugada por ter dificuldade de dormir durante o dia. Veja você. Fazer parte da equipe do Pulo, aliás, me fez renunciar muitas atividades consideradas normais para quem vive o dia. Em contrapartida, eu não tinha o privilégio de poder dormir à noite em prol do melhor momento da minha vida profissional. Apesar do desgaste físico, foi um importante período na minha trajetória como jornalista e que me deu a base necessária para poder me desenvolver como profissional de imprensa e comunicação corporativa. Esses foram os grandes mestres com quem muito aprendi nessa maravilhosa profissão. Destaco 2 grandes amigos que muito me ajudaram e sempre me motivaram a buscar a excelência no radiojornalismo. Aysen Abac, hoje apresentador na Rádio Eldorado e autor do prefácio deste livro, e Daniel Batista, chefe de redação da Rádio Bandeirantes. Nomes extraordinários também fizeram parte em momentos distintos dessa importante equipe da madrugada, e posso afirmar que fomos uma família nesse período. São inesquecíveis os momentos vividos ao lado desses colegas e também de Maria Carolina Nomura, jornalista e advogada, Letícia Berings,
ou Letícia Baroni, gerente de marketing na Graneiro Transportes, Paulo Cruz, Eduardo Guedes, assessor de imprensa do governo do estado, Tiago Barbieri, adestrador de cães, Silvânia Alves, produtora geral e coordenadora do Pulo, Ana Nery de Farias, repórter, Carla Alves, Eliezer dos Santos, coordenador do Brazilian Traffic Network, Ailton Dias, operador técnico, e Hugo Alexandre Penha, produtor artístico. Nos quase 11 anos em que permaneci na Rádio Bandeirantes, em novembro de 2002 a agosto de 2013, mesmo trabalhando em outros horários, jamais deixei de participar e de prestigiar o Pulo. Quando comecei a acessar os áudios do Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, CEDOM, disponibilizados em rede nos computadores da redação, ouvi uma gravação de Hélio Ribeiro, diretor artístico da rádio no período de criação do programa, na década de 1970, falando da importância de Jair Brito na concepção do projeto. Perguntei para vários colegas, mas ninguém sabia ao certo me dizer qual foi o papel desse profissional na criação do Pulo. Esta e outras dúvidas me acompanharam por muito tempo até a minha dissertação de mestrado, que deu origem a este livro. Antes mesmo de deixar a rádio para assumir um novo desafio profissional no mercado de comunicação corporativa na PUC São Paulo, a convite do meu amigo Mark Tawil, organizador deste livro, planejei dar sequência aos meus estudos e fazer uma pós-graduação. Engraçado que a pós sempre acabava sendo adiada por motivos diversos, mas de uma coisa eu tinha certeza: na universidade eu faria algo relacionado a O Pulo do Gato. Só não sabia o quê. Afinal, seria mais do que justo celebrar o programa que me escolheu e me proporcionou tantas alegrias e realizações. Um belo dia, ao pensar sobre a dissertação, veio o insight. Que tal resgatar a memória do Pulo e passar a limpo essa história tão rica para a Rádio Bandeirantes e para São Paulo? Levei a empreitada adiante. Falei com Zé Paulo, que gostou e apoiou a iniciativa, com o então diretor de jornalismo da Bandeirantes, José Carlos Carboni, infelizmente já não mais entre nós, e que gentilmente me deu sinal verde para a tarefa. Com o aval de ambos, levei quase um ano até escolher o melhor caminho para concretizar essa ideia via mestrado, iniciado em 2013 e concluído em 2015. Foram mais de 30 entrevistas, dias inteiros passados no CEDOM, aferição de dados, áudios e acesso a pesquisas inéditas que o Ibope fornecia à rádio com os índices de audiência do matutino e que comprovam a liderança do Pulo entre os jornalísticos do período da manhã em determinados períodos. Entrevistados também contribuíram ao fornecer fotos e documentos essenciais para a pesquisa. Algumas imagens raras, nunca antes publicadas, como uma do narrador esportivo Osmar Santos, fornecida pela família do falecido jornalista Jair Brito, ilustram esta obra. O período de trabalho na Rádio Bandeirantes me fez mergulhar no encantador mundo da radiodifusão e vivenciar as mais diferentes sensações provocadas pelo imediatismo e agilidade deste veículo centenário, além de me apresentar a boa parte da história brasileira e internacional. Este livro é uma singela homenagem a José Paulo de Andrade, aos que junto com ele fizeram e fazem o programa, a todos os pioneiros do rádio e aos ouvintes, e também um registro histórico do Pulo do Gato, um dos principais programas jornalísticos do dial brasileiro. Alô, São Paulo! Bom dia, Brasil! Cláudio Junqueira. Um capítulo inesquecível. Lembro-me como se fosse hoje de algumas das muitas passagens que tive com o Cláudio, a quem carinhosamente chamo de irmão. Dos corredores da Bandeirantes, onde nos trombávamos antes de sair às ruas logo cedo, as pautas nas quais juntos estivemos, passando pelo convite prontamente aceito para tê-lo conosco na Tawil Comunicação, a amizade, os encontros da família. À frente da comunicação da PUC São Paulo, foram 4 anos de uma convivência leal e intensa, sempre prontos, sempre juntos. Tenho saudade de tudo, irmão. Dizem que a verdadeira amizade reside no fato de nos alegrarmos pelas conquistas de um amigo, como se fossem nossas. E foram muitas. De uma delas, em 25 de março de 2015, manhã de apresentação da dissertação de mestrado do Cláudio em São Paulo, nasceu um compromisso.
e com status de missão. Irmão, sua dissertação dará um lindo livro e vou te ajudar, disse a ele. Eu estava empolgado e não era para menos. A dissertação, defendida para uma bancada exigente, em uma sala repleta de amigos e familiares e com a ilustre presença do jornalista José Paulo de Andrade, inspiração para o trabalho, levou 3 notas 10 e findou com aplausos em pé. Daquele dia em diante, por 3 anos, me empenhei pessoalmente na prazerosa tarefa de transformar em livro a tão brilhante dissertação memorialista do meu irmão. E o resultado está aqui. Esse gato ninguém segura. Trabalhar em Esse Gato, de Cláudio Junqueira, é um desses presentes que nos fazem rememorar uma vida inteira. Desde 2015, por diversas vezes, revisitei sentimentos e sensações do menino Mark, então com 11 anos, que ouvia rádio de manhã até a madrugada dentro, somente para acompanhar professores como Osmar Santos, Zé Bétio, Gil Gomes, José Silvério, Eli Correia, Milton Neves, Barros de Alencar, Maria Lídia Flandoli, Vanderlei Nogueira, Flávio Prado, José Paulo de Andrade, Salomão Esper e Joelmir Betting. Lendo, relendo ou revisando a tantas passagens deste livro, me diverti, me emocionei, me enchi de orgulho e de esperança. Esperança por saber que o legado de tantos que fizeram e fazem do rádio o que ele é hoje seguirá vivo. 3 décadas de fidelidade. Diferentemente de muitos que ouvirão Esse Gato, não herdei o hábito de ouvir rádio dos meus pais, embora minha avó materna, Esther Demal, tivesse um deles sempre ligado em sua cozinha, na França. Sou um ouvinte autodidata. Desvendar sozinho a magia da radiodifusão foi minha primeira aventura jornalística, minha primeira transgressão. Afinal, meus pais sempre acreditaram que eu dormi cedo. Mas era no apagar das luzes que eu sacava meu Walkman e passava 2, 3 ou até 4 horas grudado nos programas policiais, de amor, humorísticos, que saudade da Turma da Maré Mansa da Globo, esportivos e até nos intermináveis pós-jogos. O tempo passou rápido, e quando dei por mim, aos 20 e poucos anos, eu já dividi os microfones com alguns ídolos de uma vida na Rádio Jovem Pan. Estávamos em 1997, e lá fiquei até 2000, quando troquei o rádio pelo jornalismo impresso, a PAN pelo jornal do Grupo Estado, de saudosa memória. 7 anos depois, saí do JT, Jornal da Tarde, para me lançar em um projeto vencedor. A Rádio Full News Band News FM da Bandeirantes. Foram 3 anos completos à frente do microfone como apresentador e repórter. Em 2010, entendi que era hora de mudar. Abri a minha própria agência, a Tauil Comunicação, projeto vitorioso que mantenho até hoje, sem jamais abdicar do rádio e dos muitos amigos que fiz pelo caminho. E foi graças à indicação desses mesmos amigos que, em janeiro de 2018, fui convidado pelo Grupo Globo para minha 3ª missão radiofônica, agora como comentarista da Rádio Globo, ícone do dial brasileiro, totalmente repaginada e 100% alinhada com este novo mindset digital, propositivo e colaborativo do século XXI. Obrigado, irmão Cláudio, Zé Paulo e o Pulo do Gato, por escreverem juntos mais um lindo capítulo na minha história com o rádio. Vida longa a vocês 3. Mark Tauil. Bem mais do que 7 vidas. A manhã de 2 de abril de 1973 marca o início de uma trajetória de fôlego no rádio do Brasil. Naquela quarta-feira, ainda escura em São Paulo, a redação da Rádio Bandeirantes estava a postos para a estreia de mais um dentre tantos outros programas que havia levado ao ar em 4 décadas. O que a direção, os ouvintes e a redação não podiam imaginar era que o Pulo do Gato se tornaria, em 2018, o programa jornalístico há mais tempo no ar, no mesmo horário e com o mesmo apresentador em uma mesma emissora. Embora existam audições... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.